Lapa, Rio de Janeiro. Sexta-feira, fevereiro de 1934. 23h42. O calor naquela noite não era apenas temperatura, era uma entidade física, pesada, úmida, que colava a camisa nas costas e fazia o ar ter gosto de tabaco velho e maresia. Estamos no bar do Danúbio, um buraco na parede que cheirava a cerveja choca, suor de estivador e perigo iminente. Era véspera de carnaval. O som lá dentro era ensurdecedor. Uma bateria improvisada batia um samba que fazia os copos tremerem nas mesas de madeira escura, marcadas por cicatrizes de faca e queimaduras de cigarro. O surdo batia direto no externo, o ritmo cardíaco daquela gente que vivia na fronteira entre a lei e a sobrevivência. Olhe bem para a porta, agora. Ela se abre não com um estrondo, mas com uma certeza. A figura que entra não pede licença. Ela altera a gravidade do recinto. João Francisco dos Santos, o homem que o Rio de Janeiro aprendera a chamar, sussurrando, de Madame Satã. Naquela noite ele não vestia o terno branco de linho tradicional da malandragem. Não. Ele vestia uma afronta. Uma camisa de seda pura, num tom de vermelho tão profundo, tão vivo, que parecia ter sido tingida em sangue arterial fresco. O tecido brilhava sob a luz amarelada e vacilante das lâmpadas penduradas por fios desencapados. A calça era de alfaiataria impecável, vincada como uma lâmina, e nos pés, sapatos de cromo que refletiam o caos ao redor sem absorver uma grama de sujeira. Para entender o que vai acontecer nos próximos minutos, você precisa entender a geografia humana daquele salão. O bar do Danúbio não era lugar para amadores. Ali, a hierarquia não era decidida por dinheiro ou patente militar, mas pelo silêncio que você conseguia impor quando entrava. E João tinha esse silêncio, ou costumava ter. Ele caminhou até o balcão. O caminhar dele era um dialeto próprio. Ombros relaxados, queixo levemente erguido, passos que deslizavam como se o chão fosse feito de vidro, não de serragem suja. Ele carregava no rosto a cicatriz, a marca registrada, e nos olhos uma calma de predador que já comeu e só observa a savana por tédio. Mas naquela noite, o ecossistema estava desequilibrado. Encostado no canto mais escuro do balcão, ocupando o espaço de dois homens, estava Tonhão do Cais, um gigante de quase 2 metros, recém-chegado das docas de Santos. Tonhão era um monumento à força bruta, braços da grossura de troncos de aroeira, mãos calejadas de puxar corda de navio e carregar saca de café. Ele não conhecia a Lapa. Ele não conhecia os códigos. Ele só conhecia o tamanho. E para um homem como Tonhão, a elegância de João Francisco não era um aviso de perigo. Era um convite ao escárnio. Ele olhou para aquela camisa de seda vermelha, brilhante, quase feminina aos seus olhos ignorantes, e viu fraqueza. Jamelão, o garçom, um rapaz franzino com olhos de quem já viu muita gente sangrar, sentiu o ar mudar antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Ele estava servindo uma cachaça barata para uma mesa de carteado quando viu Tonhão desencostar do balcão. Jamelão parou. A garrafa ficou suspensa no ar. Ele conhecia a física daquele bar. Ele sabia que quando duas massas daquelas entram em rota de colisão, o prédio treme. Ele tentou, com um olhar desesperado, sinalizar para o gigante ficar quieto. Mas a arrogância é uma catarata que cega. O samba estava no auge. A cuíca gemia alto, mas, de repente, uma risada cortou o barulho. Não foi uma risada de alegria. Foi uma risada grossa, rouca, carregada de catarro e desprezo. O som da bateria começou a desafinar. Um a um os músicos pararam. Primeiro o pandeiro, depois o cavaquinho, e, por último, o surdo deu uma batida solitária e morreu. O silêncio que se instalou pesava toneladas. Era o tipo de silêncio que precede a explosão de uma dinamite. Tonhão apontou um dedo sujo de graxa e gordura de torresmo na direção de Madame Satã. O gigante cambaleou 2 passos à frente, invadindo o espaço pessoal de João. O cheiro de álcool que emanava de Tonhão era azedo. A plateia, prostitutas, ladrões, poetas falidos e trabalhadores insones, prendeu a respiração coletiva. Ninguém se mexeu. Nem uma cadeira foi arrastada.
O tempo no Rio de Janeiro parou em 1934. Olha só a boneca que chegou para o baile. Tonhão vociferou, a voz ecoando nas paredes descascadas. Essa camisa aí, tu roubou da tua patroa ou da tua mulher, malandro? A frase pairou no ar, tóxica. O insulto não era apenas sobre a roupa, era sobre a hombridade, sobre a posição social, sobre tudo o que João Francisco construíra à base de navalha e postura. A camisa vermelha, aquele estandarte de seda que João usava como uma coroa, agora era o alvo. João não se virou imediatamente. Ele estava de costas para o gigante, observando o próprio reflexo numa garrafa de conhaque atrás do balcão. Ele viu o vulto enorme atrás de si. Lentamente, com a precisão de um ponteiro de relógio, João girou os calcanhares. Ele não olhou para o rosto de Tonhão. Ele olhou para o dedo esticado do homem. Depois, subiu o olhar para o pescoço e, finalmente, fixou seus olhos nos olhos injetados do estivador. João não gritou. Ele não franziu a testa. Pelo contrário, um sorriso desenhou-se em seu rosto. Não um sorriso de felicidade, mas aquele esgar de quem acabou de encontrar algo divertido para brincar antes de quebrar. Ele ajeitou a gola da camisa de seda com as pontas dos dedos, um movimento delicado, quase coreografado. A piada acabou, meu chapa, João disse. A voz dele era baixa, aveludada, mas projetada de tal forma que até o cozinheiro nos fundos ouviu com clareza cristalina. Agora a gente vai dançar. Tonhão, confundindo a calma com medo, cometeu o erro fatal. O erro que transformaria aquela noite em lenda. Ele esticou a mão enorme e agarrou o tecido da camisa de João. Os dedos engordurados apertaram a seda vermelha, amarrotando a perfeição, manchando o brilho. O bar inteiro soltou um arquejo audível. Tocar em Madame Satã já era suicídio. Tocar na vaidade dele era pedir para ser apagado da história. João olhou para a mão suja em seu ombro. Ele olhou como quem olha para um inseto peçonhento que acabou de pousar em um banquete real. O sorriso dele não vacilou, mas os olhos ficaram frios como o fundo da baía de Guanabara. Tira a mão, João sussurrou, e o sussurro foi mais violento que um soco. Tira a mão ou perde a mão. Tonhão riu de novo, mas dessa vez o riso saiu nervoso, falhado. Ele sentiu pela primeira vez que a montanha à sua frente não era feita de medo, mas de algo muito pior. Ele sentiu a vibração de um animal encurralado que não planeja fugir, mas atacar. O gigante, preso no próprio orgulho diante da plateia que o assistia, não podia recuar. Ele apertou mais o tecido, puxando João para perto, sentindo o cheiro de lavanda cara que o malandro usava. E tu vai fazer o quê, boneca? Tonhão desafiou, chutando uma cadeira vazia que voou longe, batendo contra a parede. O barulho de madeira estalando foi o gongo inicial. O dono do bar, um português bigodudo atrás do balcão, fez menção de pegar uma garrafa para intervir, mas João levantou apenas o dedo indicador da mão direita, sem desviar o olhar do gigante. O sinal era claro. Ninguém se mete. Isso aqui é pessoal. A mão de João Francisco, que estava relaxada ao lado do corpo, deslizou suavemente para o bolso da calça de alfaiataria. Não foi um movimento brusco. Foi o movimento de alguém procurando um isqueiro. Mas Jamelão, lá no fundo, sabia. Ele viu o brilho metálico nos olhos de Satã antes mesmo de ver o metal na mão dele. O garçom fechou os olhos e rezou, porque sabia que o que estava prestes a acontecer não seria uma briga, seria uma aula. E a tinta daquela lição seria vermelha como a camisa que Tonhão ainda ousava segurar. A mão de Madame Satã não saiu do bolso com uma arma. Pelo menos, não imediatamente. Ela saiu vazia, aberta, espalmada para cima, num gesto que misturava convite e deboche. Mas a tensão no bar do Danúbio já tinha ultrapassado o ponto de retorno. Tonhão, com o orgulho ferido e a plateia assistindo, não podia recuar. Ele enfiou a mão na cintura e, com um som rasgado de metal contra couro, puxou uma peixeira. Não era uma lâmina elegante. Era um pedaço de ferro brutal, 30 centímetros de aço mal afiado, cabo de madeira escura e gordurosa, uma ferramenta feita para estripar peixe e intimidar devedores no cais do porto. O sistema do bar reagiu instantaneamente. Foi um movimento orgânico.
ensaiado por anos de sobrevivência na Lapa. As mesas foram arrastadas para os cantos com um ruído surdo de madeira arranhando o chão. Cadeiras foram empilhadas. Criou-se um círculo, uma arena improvisada sob a luz amarela e doente das lâmpadas. Ninguém correu para a porta. A curiosidade mórbida, aquele desejo humano de ver o desastre de perto, manteve todos pregados no chão. Jamelão, o garçom, se encolheu atrás de uma coluna, abraçando a bandeja contra o peito como se fosse um escudo. Tonhão avançou. Ele não andava. Ele marchava. Pesado. Cada passo fazia o assoalho de tábuas corridas gemer. Ele girava a faca na mão, desenhando oitos no ar, tentando criar um perímetro de morte. Vou retalhar essa seda toda, ele grunhiu, a saliva espirrando. Vou te deixar pelado e sangrando para aprender a virar homem. A resposta de João Francisco foi o silêncio e o movimento. Se Tonhão era um touro cego de raiva, Madame Satã era o toureiro. Ele não recuou em linha reta. Isso é o que as vítimas fazem. Ele começou a gingar. Não era exatamente capoeira, não era exatamente samba. Era uma cadência fluida, hipnótica. A camisa de seda vermelha, que minutos antes era o motivo da zombaria, agora se transformava em uma miragem. Sob a luz fraca, o tecido brilhava e ondulava a cada esquiva de João, confundindo a visão do gigante. Tonhão desferiu o primeiro golpe. Uma estocada funda visando o estômago. Teria atravessado 2 homens. Mas quando a ponta da faca chegou lá, João já não estava. Ele havia girado o tronco lateralmente, os pés plantados com firmeza, o corpo desenhando um arco perfeito. A faca cortou apenas o ar viciado do bar. A plateia soltou o ar. O gigante tentou de novo. Um corte horizontal, buscando o pescoço. João abaixou-se num agachamento suave, quase uma reverência teatral, e a lâmina passou a milímetros de seu cabelo. Enquanto se levantava, João sorriu. Aquele sorriso desestabilizou Tonhão mais do que um soco. Era a confirmação de que ele, o gigante do cais, estava lutando contra um fantasma. O suor começou a escorrer pela testa de Tonhão, ardendo nos olhos. A respiração dele ficou ofegante, audível em todo o salão. Ele estava cansando. O medo frio e viscoso começou a substituir a raiva. Foi nesse momento, quando a confiança do valentão virou dúvida, que a dinâmica mudou. João parou de gingar. Ele estacou no centro do salão, imóvel como uma estátua de bronze. Ele ofereceu o peito coberto pela seda vermelha como alvo, um alvo fixo, irresistível. Tonhão viu a oportunidade. Ele rugiu, juntando toda a força que lhe restava nos ombros largos, e investiu num ataque final, um golpe de cima para baixo para partir a clavícula de Satã. O tempo dilatou. Jamelão juraria depois, para quem quisesse ouvir, que viu o vulto de João Francisco se desfazer. Num movimento rápido demais para o olho humano acompanhar, Satã deu um passo diagonal para a esquerda, entrando na guarda aberta do gigante. A mão direita de João, aquela que parecia inofensiva, voou para o bolso traseiro. O som foi seco, metálico, minúsculo no meio daquele caos. O som de uma navalha de barbear alemã sendo aberta. Não houve grito de dor. Não houve o barulho molhado de carne sendo rasgada. Apenas um som sibilante, vupt, rápido como um beija-flor, passando pela cintura de Tonhão. Os 2 homens pararam de costas um para o outro. O bar inteiro congelou. O silêncio voltou absoluto. Tonhão estava estático, a faca ainda levantada no ar, os olhos arregalados, esperando a dor chegar. Ele olhou para o próprio peito. Nada. Olhou para os braços. Nada. Ele se virou lentamente para João, pronto para rir, pronto para dizer que o malandro tinha errado o golpe. Mas então, a gravidade fez o seu trabalho. Primeiro, ouviu-se o som de couro caindo no chão. O cinto de Tonhão, cortado com precisão cirúrgica, deslizou de sua cintura. Em seguida, os suspensórios, fatiados na base, ricochetearam nas costas dele. E, finalmente, as calças de brim pesado, sem nada para segurá-las, despencaram até os tornozelos. Tonhão do Cais, o terror do porto, o homem que zombara da indumentária alheia, estava ali, no meio do salão mais perigoso da Lapa, de cuecas. Umas ceroulas de algodão encardido, furadas e largas.
A navalha de Madame Satã não tinha buscado sangue. Ela tinha buscado a alma. O gigante olhou para baixo, incrédulo. Ele tentou puxar as calças, tropeçando no próprio tecido, a faca caindo de sua mão e batendo no chão com um clangor inútil. O rosto dele, antes vermelho de fúria, ficou pálido, drenado de qualquer dignidade. Foi então que a primeira risada explodiu. Não foi de João. Veio do fundo do bar. Depois outra. E outra. Em segundos, o bar do Danúbio inteiro gargalhava. Não era uma risada de diversão. Era a risada cruel da rua, a sentença de morte social de um homem que tentou ser maior do que o ambiente. João Francisco dos Santos limpou a navalha, que estava limpa, impecável, na manga da camisa vermelha. Ele a fechou com um estalo que ecoou como um ponto final. Ele caminhou lentamente até Tonhão, que agora tentava cobrir as pernas, humilhado, pequeno, destruído sem um único arranhão. João chegou bem perto, invadindo o espaço, e sussurrou no ouvido do gigante, mas num tom que a primeira fila de espectadores ouviu perfeitamente. Roupa de homem a gente respeita. Agora veste a tua e some. Tonhão não respondeu. Ele não podia. Ele recolheu as calças, segurando-as com as duas mãos na cintura, e saiu tropeçando, empurrando a porta do bar com o ombro, fugindo para a noite escura do Rio de Janeiro, carregando nas costas o peso de uma vergonha que nunca mais sairia. Quando a porta bateu, fechando-se atrás dele, o clima no bar mudou instantaneamente. A tensão evaporou. João Francisco voltou para o balcão, ajeitou a gola da camisa de seda, que continuava imaculada sem uma gota de suor ou sangue, e fez um sinal para os músicos. O surdo bateu, o cavaco chorou. O samba voltou mais alto, mais forte, agora num tom de celebração reverente. Ninguém tocou no assunto. Ninguém precisava. O recado estava dado e gravado nas paredes da Lapa. Nas semanas seguintes, a história correu os morros e os becos. Diziam que Tonhão voltou para Santos e nunca mais pisou no Rio. Mas o que ficou não foi o destino dele. O que ficou foi a lei. Naquela noite, João Francisco provou que a navalha mais afiada não é a que corta a pele, é a que corta a moral. Ele mostrou que a violência bruta é cega, mas a malandragem é cirúrgica. A camisa vermelha tornou-se um símbolo. Ninguém, absolutamente ninguém, ousaria rir de uma lantejoula sequer na roupa de Madame Satã pelos próximos 40 anos. Ele havia se tornado o maestro do medo, regendo a orquestra do submundo sem derramar uma gota de sangue desnecessária. Agora eu te pergunto, e quero ver sua resposta aqui embaixo. Você acha que a humilhação pública foi uma punição justa? Ou Satã deveria ter sido mais piedoso com a ignorância de Tonhão? Se você quer entender mais sobre os códigos secretos que governavam o Rio Antigo, tem outra história te esperando aqui no canal. Clica no botão de inscrever, ativa o sino, porque a história não para. Até a próxima.